갑자기 내게 나타나준 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야. Olá, queridos alunos. Trabalhamos muito esse tema em sala de aula, não é? Então, sobre a Revolução Industrial. Estou apresentando um texto para fazer uma revisão. A Revolução Industrial foi o período de grande desenvolvimento tecnológico e teve início na Inglaterra a partir da segunda metade do século XVIII e que se espalhou pelo mundo, causando grandes transformações. A Revolução Industrial garantiu o surgimento da indústria e consolidou o processo de formação do capitalismo. Lembra que eu falei para vocês que antes a produção era de forma artesanal, as pessoas faziam as suas roupas, utensílios domésticos, pão, tudo que hoje a gente tem uma série de facilidades que a indústria nos fornece, naquela época era feito em casa. O nascimento da indústria causou grandes transformações na economia mundial, assim como no estilo de vida da humanidade, uma vez que acelerou a produção de mercadorias e a exploração dos recursos da natureza. Além disso, a Revolução Industrial foi responsável por grandes transformações no processo produtivo e nas relações de trabalho. A Revolução Industrial foi iniciada de maneira pioneira na Inglaterra, a partir da segunda metade do século XVIII, e atribuiu-se esse pioneirismo à Inglaterra pelo fato de que foi lá que surgiu a primeira máquina a vapor, em 1698, construída por Thomas Newcomen e aperfeiçoada por James Watt em 1765. O historiador Eric Hobsbawm, inclusive, acredita que a Revolução Industrial só foi iniciada, de fato, na década de 1780. O avanço tecnológico característico da Revolução Industrial permitiu um grande desenvolvimento de maquinários voltados para a produção têxtil, isto é, de roupas. Com isso, uma série de máquinas, como split jean, surgiram. Posteriormente, no começo do século XIX, o desenvolvimento tecnológico foi utilizado na criação da locomotiva e das estradas de ferro, que, a partir da década de 1830, foram construídas por toda a Inglaterra. A construção das estradas de ferro contribuiu para ampliar o crescimento industrial, uma vez que diminui as distâncias ao tornar as viagens mais curtas e ampliou a capacidade de locomoção de mercadorias. Então, um fator muito importante para o crescimento da Revolução Industrial e expansão foi a questão, das locomotivas, que facilitavam o transporte das mercadorias, estimulando mais o comércio, acionando mais o comércio, estimulando as compras, as vendas. E assim inicia este processo, uma nova fase econômica na época. O desenvolvimento das estradas de ferro foi algo que aproveitou da prosperidade da indústria inglesa, uma vez que os financiadores de sua construção foram exatamente os capitalistas que prosperaram na Revolução Industrial. Isso porque a indústria inglesa não conseguia absorver todo o excedente de capital, fazendo com que os investimentos nas estradas de ferro acontecessem. Observe que se a indústria começa a produzir muito, vai haver sobra de mercadorias. Então eles começam a expandir, a conquistar outros espaços, outros países. E um fator muito importante era a questão de transportar essas mercadorias.
Olá, alunos! Eu sou o professor Joel, professor de matemática. Curta nosso canal, vai lá, se inscreve, aperta o sininho, dê um like no nosso trabalho. Valeu, muito obrigado! Nesse módulo estaremos trabalhando o MMC, o mínimo múltiplo comum. Para trabalharmos o MMC, o mínimo múltiplo comum, muito conhecido, nós vamos ter que iniciar, é redundante que eu vou falar, mas pelo início. A primeira parte é você conhecer o conjunto dos números primos. Quais são os elementos deste conjunto? São os números que ele só possuem dois divisores, só dois números que dividem ele. E eles têm que ser distintos, diferentes, é a regra. Por isto que o 1 não é número primo, porque ele é divisível por ele mesmo e é divisível por 1, então ele só tem um divisor. Os dois são iguais, então o 1 não é número primo. Quem divide o 2? Eu divido 2 por 2, dá 1. Eu divido 2 por 1, dá 2. Então o 2 dá para dividir por 1 e 2. O 3 dá para dividir por 1 e por 3. O 5 por 1 e 5. O 7 por 1 e 7. Ah, o 9, professor, é primo? Vamos ver se o 9 é primo. Quem divide o 9? O 3, ele mesmo que é o 9 e o 1. Não segui aqui a ordem, mas o que importa é que quantos divisores ele possui? Ele possui 1, 2, 3. E ele só pode ser dividido por dois números distintos. Então, o 9 não é número primo. O 11 é primo, 13, 17, 19. Então, é muito importante que você grave essa sequência. Vai facilitar muito. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Vamos fazer o primeiro exercício? Não é o MMC ainda. Nós vamos decompor em fatores primos, porque nós vamos precisar disso lá na frente, tá? Qual é? No conjunto dos números primos, você é obrigado a seguir esta ordem. Por exemplo, o 6 ele é dividido por 2 e ele é dividido por 3. Você não pode começar com 3, porque pela regra, pela ordem dos números primos, você é obrigado a dividir por 2. Quem começar com 3 está errado. 6 dividido por 2 dá 3. 3 dividido por 3 dá 1. Decompus. 2 vezes 3. 10. Vamos decompor o 10. Olhando para os números... Professor, o 10 é dividido por 5. Não importa, mas ele é divisível por 2. Então eu sou obrigado a dividir por 2. 10 dividido por 2 dá 5. Próximo primo, 3. 3 não divide o 5 exatamente, mas o 5 divide sem deixar resto. E dá 1. O 12. Professor, ele é por 2. Professor, ele é por 3. Não importa. Agora eu sou obrigado a usar o 2, que dá 12 dividido por 2, 6. E você é obrigado a continuar dividindo por 2 se der. Tá? Não pode o 3 aqui. Se ainda continuar dividido por 2, você tem que gastar o 2 todinho. 6 dividido por 2, 3. Próximo primo, 3. 3 dividido por 3, 1. Então, aqui dá 2 vezes 2 vezes 3. Aqui dá 2 vezes 5. Vamos começar a treinar a potência. 2 vezes 2 vezes 3 é igual a 2 ao quadrado vezes 3. É importante também saber escrever dessa forma, tá? Uma potência. 18 é divisível por 2? É divisível por 2. Dá quanto? 9. É divisível por 2? Não é divisível por 2, exatamente, ele deixa resto. 9 dividido por 2 não dá exato. 4 vezes 2, 8, 5 vezes 2, 10. Vamos tentar por 3. Dá 3. Por 3, dá 1. Deu 2 vezes 3 vezes 3. Ou 2 que multiplica 3 elevado a 2 ao quadrado. Agora você vai tentar fazer esses aqui como exercício, tá?
vai decompor o 50, o 52, o 28 e o 60. Sugiro que você dê uma pausa, vai no caderno e decompõe os 50, 52, 28 e 60. Ok, já deu a pausa. Agora eu vou fazer para você corrigir, para ver se você acertou. 50 dividido por 2 dá 25. 25 não divide por 2. Não divide por 3, ou mais divide por 5. Eu sei tabuada. 5 vezes 5, 25, que dá 5. Por 5 dá 1. Então dá 2, que multiplica 5, que multiplica 5. 2 que multiplica 5 ao quadrado. 52 divide por 2, é par. Todo número que termina com 0, ou 2, ou 4, são pares, eles dividem por 2. Então, de cabeça, 2 vezes 2, 4 para 5, 1 vai dar 12. 6 vezes 2, 12. Mas 26 ainda é divisível por 2. Então dá 13. Olha aí o número lá na frente aparecendo, ó. 2, 3, 5, 7, 11, 13. Apareceu 13, aí você vai por 13. Perdão, 13 dá 1. Aí você vai ter 2 que multiplica 2 que multiplica 13. Ou 2 ao quadrado vezes 13. Vamos decompor agora o 28. O 28 vamos por 2. Dá 14. Por 2 dá 7. 7 é primo. Por 7 dá 1. Então vai ficar 2 vezes 2 vezes 7. 2 ao quadrado vezes 7. E o 60 dividido por 2 dá 30. Por 2 dá 15, por 3 dá 5, por 5 dá 1. Então vai ficar 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. Bem, tomara que você tenha acertado tudo. Bem, agora sim, estamos entrando no mínimo múltiplo comum, no MMC. Vamos tentar, antes de operacionalizar, entender o que ele está perguntando. Qual o menor número que é múltiplo do 2 e do 3 ao mesmo tempo? Ou que é dividido pelo 2 e o 3, tá? Por exemplo, 4 divide por 2, mas não divide por 3. 5 não divide por nenhum dos dois. O 6 divide pelo 2 e divide pelo 3. Ora aí, o 6 é um caso. O 7 não divide. O 9 também não. O 10, o 12. O 12 também divide por 2 e por 3. Então, de cabeça, quem é o MMC? O mínimo múltiplo entre o 2 e o 3? É o 6. É o menor número, o 12 também é, mas não é o que ele está pedindo. É o menor número que é dividido pelo 2 e o 3. Mas existem técnicas para você descobrir isso, porque para um número simples, você faz de cabeça, tranquilo. Mas o importante é você aprender a técnica para quando você estiver diante de um número difícil, você conseguir fazer. Olha, vamos primeiro resolver pelo conjunto dos múltiplos. Quais são todos os múltiplos do 2, tá? O 0, ele é múltiplo de todos os números. O 2, que é ele mesmo. E aí você vai somando 2, 4, 6, 8, 10, 12, infinito. Os múltiplos do 3, o 0, que é múltiplo de todos os números. O 3, o 6, o 9, o 12, vou fazer mais um, o 15, infinito. Bem, e agora? Quem é o mínimo múltiplo que é comum? O que está nos dois e é o menor? Tem o 6 e tem o 12, mas o menor é o 6. Então esse aqui é o mínimo múltiplo comum
de 2 e 3. Vamos fazer mais um para tirar dúvida? Vamos lá. MMC de 6 e 9. Múltiplo do 6, o 0, que você nunca pode esquecer. Depois o 6, depois o 12, depois o 18, depois o 24, depois o 30, depois o 36. Aí cansei. Vou tentar com a sorte. Bem, o 0, o 9, o 18, o 27, o 36. Você vai somando 7 e vai para o infinito. Vamos ver quais são os múltiplos comuns entre 6 e 9. Ó, 6 e 9 não é, 12. E olha aqui, ó, o 18 e o 36. Mas eu não quero o 36, eu quero o menor. Portanto, é o 18. Agora você vai fazer esses dois aqui como exercício, tá? Você vai dar uma pausa de novo, dá pausa, e aí você faz no teu caderno. Daqui a pouco corrige comigo. Ok, já deu a pausa. Corrigindo. Múltiplos do 4, o 0, o 4, o 8, o 12, o 16, o 20, o 24. Agora, infinito. Múltiplo do 7, o 0, o 7, o 14, o 21, o 28. Então, corrigindo, eu já adiantei alguma coisa aqui. O múltiplo do 4, 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32. Você vai somando de 4 em 4. Múltiplos do 7, 0, 7, 14, 21, 28, 35, 46. Opa, 28. Então, o MMC entre 4 e 7 é igual a 28. Agora, o MMC do 6 e do 7. Do 6, o 0, o 6, o 12, o 18, o 24, o 30, o 36, o 42, infinito. Do 7, o 0, o 7, o 14, o 21, o 28, o 35, o 42, já encontrei. Então tá aqui, ó, 42 entre os dois. Então o MMC de 6 e 7 é igual a 42. Parabéns para quem acertou.